Estamos de volta com Folha no Ar. Primeira edição, são 7h50. Nós temos a presença do ex-prefeito, médico, Dr. Arnaldo Viana, Arnaldo Neto, Aloísio Abreu Barbosa, nesse programa de hoje. Vamos continuar depois do Cazuza, agora voltamos ao assunto político aqui. Nesse programa de hoje, segunda a sexta, acho que os 5, né? Mas Arnaldo, eu vou fazer o seguinte, vou chamar Arnaldo Neto de Neto, como ele é chamado Tafone, você de Arnaldo, até porque eu te conhecia bem antes do que bem antes do que a gente gostaria, Arnaldo, mas do que Neto. Marcão, como o Neto disse aqui, esteve aqui no programa ontem, e eu até usei isso na chamada, no blog, para a sua entrevista de hoje, falando do que Marcão falou aqui ontem e chamando para o que você falaria aqui hoje, poderia falar aqui hoje. Eu percebi, pelo menos eu não sei se Neto e Marco e o ouvinte compartilham da minha interpretação, mas é que a entrevista de Arnaldo gerou entre dois eixos. No primeiro bloco foi a sua entrevista, e nos dois blocos seguintes, quer dizer, além de dar coisas do governo, né, mas em cima de Vladimir, né, da entrevista de Vladimir, não na Folha da Manhã, mas na Folha no Ar da sexta-feira anterior. E eu senti em Marcão uma não sei se foi o fato de ele ter disputado a eleição com o Vladimir, agora em outubro, está fresca ainda essa polarização, mas uma postura muito mais respeitosa a você do que a Vladimir. Não queria ter faltado ao respeito com o Vladimir, mas aí ele foi pro infight. Com você, ele, não, doutor Arnaldo e tal, respeito, discordo. Como é que você vê essa postura do secretário com você? Olha, eu conheço o Marcão já há algum tempo. Como te disse, eu conheci primeiro foi o Renato, né? O Renato que era... Renatinho Barbosa. Que era vereador, me fez oposição, uma oposição correta, séria, e me lembro que logo depois disso, eu em Brasília, o Renatinho me telefona. Lá do gabinete me avisou, tem um cidadão de Campos, Renato Barbosa, quer falar. Eu falei, não, ele queria ir a Brasília para ver se conseguia alguns recursos para um projeto dele. E eu andei com ele por lá, fui mostrando lá nos ministérios e conseguimos emplacar. E aí começa uma nova relação minha com o Renato. E aí eu pude ver o quanto aquele rapaz era inteligente, conhecia, né, e seria importante. Nessa época o Marcão ajudava o Renato. O Renato falece, o Marcão vira seu sucessor. Tá? E eu sempre tive com o Marcão uma relação de respeito, né, e sei da sua importância. Eu espero que ele agora, na nova postura que ele assume na política, que ele possa realmente fazer pelo município de Campos. Acho que poderá fazer, porque capacidade ele tem. Só precisa que deixem ele fazer. Mas ele parece chegar ao governo aí, ele ávido, parece chegar ao governo. Essa coisa de carta branca, o próprio Rafael aqui na entrevista que abriu o Folha no Ar, na quinta-feira retrasada, fez um pouco de ressalva essa coisa de carta branca, mas enfim... Eu também faço. Também faz, né? Você é meu prefeito, né? Como é que é carta branca? Eu dou a carta branca, mas o Tribunal de Contas dá, o Tribunal de Justiça dá, a Câmara de Vereadores dá, porque depende disso tudo, são vários fatores. Mas eu quero dizer que Marcão e Ábido chegam nesse governo com muita força, na tentativa, claro, até assumida por Rafael na entrevista que deu à Folha da Manhã, lá de 30 de dezembro, de que, ultrapassada a metade do seu governo, esse seria um ano de virada política. E, logicamente, que Ábido e Marcão são dois políticos experientes. Ábido com vários mandatos na Câmara, Marcão com 2, mas já com bastante experiência, apesar de só 2 mandatos, para dar uma virada, um turn down político aí no mandato de Rafael, né? A partir de 2019, visando a eleição de 2020. Você não vê assim, não?
Eu acho que é muito mais, você coloca bem, acho que é muito mais uma articulação visando os próximos pleitos. Não há dúvida de que a gente vê o Ábido tem suas expectativas políticas, eleitorais para frente, da mesma forma o Dante, né? Mas isso tudo nós temos que ver o que vai acontecer daí para diante. Por exemplo, eles assumem o governo. Se eles forem bem, alavanca qualquer possibilidade de candidatura lá na frente. Deles, você fala? Deles? Deles. E se eles não tiverem o sucesso, isso vai atrapalhar lá na frente. Mas atrapalha só eles ou atrapalha o prefeito também? Também. Lógico. Que foi quem indicou. Apesar de que hoje, né, a gente vê uma situação em Campos tão complicada que eu me pergunto, atrapalhar mais em quê? Como assim? A situação hoje é tão grave em Campos que se atrapalhar mais a gente vai para o fundo do poço. Defina essa gravidade da situação. Defino, muito claro, você anda na periferia, você vê o sujeito atrás de uma bolsa de alimentos, e nesse período pré-eleitoral isso então parece que aumenta, né? E todo mundo quer uma bolsa de alimentos, todo mundo quer um emprego, um desemprego em massa, e aí não é privilégio de Campos, não. Sim, é o país. É o país que está passando 14 milhões de por empregados, isso. né? Então, isso tudo é terrível. Mas eu acho que foi muito mais uma jogada política eleitoral do que política administrativa. Mas você não acha que pela experiência que eles trazem, eles são capazes de trazer resultados, não? Não, podem trazer resultados. E vão trazer. Você acabou de postar isso em Marcão, né? Vão fazer. Vão trazer resultado. Mas não na monta que o município precisa hoje. Aliás, Marco, eu falei aqui, foi me te dar falar em inglês aqui, eu falei turning down, turning point, né? Você que morou nos Estados Unidos, senão... turning para o ponto. É de virada. Eu falei turning down, que é para baixo. Então, meu inglês aqui... Que, aliás, hoje em dia, na política, se você usar um ou outro... É verdade. Sei não, hein? É isso aí. Sei não. Mas Não, turning point. Turning point, me desculpa aí. Brincar com o idioma de Shakespeare tem que conhecer um pouquinho. Marco conhece porque já morou lá. Eu falei errado. Mas, Arnaldo, vamos voltar lá, a coisa lá que a gente começou, depois o Neto jogou para a questão da saúde e tal, até abordando coisa que você falou na entrevista, mas a gente deixou a sua resposta ficou no meio ali. O que você falou de 2016, o que houve em 2016 para que Karen teve esse apoio? Você falou do PEN, falou do PDT do PEN, depois do Lazzaroni. E como é que está a coisa agora para... Quer dizer, de fato, você acredita isso, essa perseguição que houve de fato a você, na Estudador de Legendas? Eu me lembro que eu fiz essas matérias. Desculpa. E que você acreditou a mãe do Caio, sua ex-esposa. Mas, enfim, passado. 2020, o que Caio precisa ter para ter o seu apoio? Precisa fazer para ter o seu apoio? Primeiro, ele querer o meu apoio. Ele quer? Não basta eu querer apoiar. Eu posso querer te apoiar. Mas se você falar não, eu brinquei outro dia até com a Diva, né? Eu falei assim, olha, meu sonho é ver a Diva prefeita, né? Papai volta do túmulo para te matar. Mas essa foi a melhor do dia. Eu digo uma coisa, essa questão do próximo pleito, a gente tem que avaliar com muito cuidado. Eu sei que depois daquela entrevista deu uma alavancada na questão do Caio. E eu sinto isso andando na rua, eu sinto isso dentro do hospital, no atendimento aos pacientes do SUS, dos pacientes do consultório também, né? E vejo também uma outra questão. Muitas pessoas me perguntam, você falou que o ideal para o Caio era que ele tivesse uma vice-mulher. Sim. Eu falei, é verdade. Aí muitos tentam linkar isso
ou com a mãe do Caio ou com a minha esposa Edilene. Nos bastidores, Arnaldo, o que se fala é que você estaria trabalhando para colocar a Edilene de vice. Isso que se fala abertamente nos bastidores. Bom, primeira coisa, né? Vamos dizer que eu quisesse isso. Ela quer? Tem que combinar com ela, né? Esqueceram de combinar com ela. A Edilene hoje faz um trabalho muito importante ao meu lado, no consultório, no hospital. Como psicóloga. Ela é psicóloga, e ela está fazendo esse trabalho. Ela tem um trabalho sensacional, né, para a recuperação de crianças com déficit de atenção, com autismo. Né? Ela faz um trabalho muito importante. E então não posso ceifar isso, porque ela está tão empolgada com tudo isso. Né? Ela estudou muito para chegar onde chegou. A Edilene, olha, gente, a Edilene vem lá do Jardim Carioca, sabe? E venceu. Antigamente tinha umas coisas, né, que mora do lado de lá, não tinha nada a ver. A Edilene é uma vitoriosa, é uma psicóloga, faz um trabalho sensacional e ainda administra a minha vida. Né? Isso é o mais difícil para ela, né? Porque eu sou muito rebelde e ela às vezes fica meio zangada com isso. Mas uma coisa que ela não quer falar nesse momento é em eleição para ela. A Edilene já definiu. Né? Eu gostaria muito de ver uma dupla disputando Caio e Edilene, é verdade, mas não é isso. Não é isso. O que eu disse e coloquei naquele momento... Eu não concordei com o que se fala, mas eu falei que é o que se fala abertamente nos bastidores. Mas não existe. Essa possibilidade não existe. Não existe possibilidade de Edilene ser vice de Caio? Não, porque é o que eu disse. Primeiro tem que combinar com ela não quer. Não é de ser vice do cara, ela não quer participar de um novo pleito. Entendi. Até porque ela se dá muito bem com o Caio. Então não teria dificuldade nenhuma. Mas é uma coisa, quando eu falo dessa questão, muitas pessoas estão escutando a gente e falam assim, teve um momento que você foi contra. Fui, por todos os motivos que eu já expliquei. Né? Eu gostaria que ele continuasse lá, terminasse o estudo dele, fosse à frente. Tudo bem, ele quer? Venha. E terá, sim, o meu apoio, a minha garra para que ele ganhe a eleição e faça Campos voltar a sorrir, faça Campos voltar a ser a cidade da expectativa de futuro. E não viver uma cidade que não tem expectativa para as pessoas. Que você passa na rua e vê as pessoas sem esperança. Nós precisamos criar esperança, criar a vontade de viver em Campos, a vontade de fazer Campos acontecer. Nós falamos aqui, Aloysio... Só pra, eu não entendi. Quer dizer, então basta Caio querer para ele ter seu apoio, só isso. Eu não posso te apoiar para prefeito se você não quiser. Tá, se ele quiser, então ele tem seu apoio. Tem. Doutor, e de domingo? Eu trabalho em Campos, São João da Barra, São Francisco, tenho endereço conhecido, tenho o endereço meu de residência, de trabalho, né? Tenho celular, tenho telefone fixo, né? E eu estou aguardando o meu filho fazer um contato. Nós aguardamos ontem o dia inteiro para ele repercutir sua entrevista, ele não retornou. Eu sei o que você está falando, porque eu sinto isso. Foi Arnaldo que... eu estava tentando. E era exatamente o que eu ia perguntar, se de domingo, depois da entrevista para cá, que você já se posiciona assim, né, que espera um contato do Caio, se não tinha acontecido nenhuma iniciativa nesse sentido, se ele já não tinha o procurado para conversar sobre 2020. Infelizmente ainda não. É com tristeza que eu falo isso. E ainda estou esperando. Bom, eu sou brasileiro. Tem esperança. E nós sempre esperamos pelos filhos, né? É verdade. Bom, são 8h04. Vamos a mais um pequeno intervalo e aí voltamos com mais uma rodada de conversa, bate-papo e perguntas para o doutor Arnaldo Viana. Dentro de instantes, no Folha no Ar, primeira edição. Folha